Que tá aí assistindo com a gente, bem-vindo à segunda temporada. A Patricinha é a roqueira, o programa o quê? Descontraído, desbocado, com duas amigas altamente opinativas que estão aqui para fazer o quê? Pra ficar metendo bedelho na vida dos convidados, já falo para vocês quem são os convidados, pra gente ficar falando dos fatos cotidianos, falando da vida alheia, mas com respeito. É isso aí. E hoje, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado especial de hoje, quando eu fui perguntar para ele, me passa um mini currículo sobre você, aí ele fala assim, olha, basicamente é só isso. Eu sou estudante de ciências biológicas com interesses em comportamento animal e humano, sou carioca da UFRG. Mas mal sabe isso, que isso não é basicamente, ele é nerd. Ele curte Senhor dos Anéis, tamo junto. Você leu o livro? Daqui a pouco você me conta. Enfim, ele é administrador da página de etologia e sociologia com quase 90 mil membros. Meu Deus do céu, esse cara é um sucesso. Bem-vindo, Matheus Coelho! Isso aí, mais R$5 dá um picolé. Então é isso, só queria fazer uma correção, é o UFRJ do Rio de Janeiro, na capital. Eu falei o quê? UFRG. Ah, RG. O FRG. Mas o resto tá tudo correto. O FCNH, por eu ter falado. Eu tenho interesse em comportamento animal e humano. E tô no fim da faculdade de licenciatura em Ciências Biológicas. Pretendo ir para Ecologia depois, pedir reingresso, tudo. Tentar uma carreira acadêmica, não sei ainda como é que vai ficar isso. Olha, que legal, que legal. E é isso. Tem quantos anos? Eu tenho 26. Entrei com 22, 21, por aí. Importante, tá solteiro, Matheus? Tô. Meninas, por favor, se manifestem, tá? Que a gente passa o contato. Não é brincadeira, Matheus. A gente não passa, não. Não passa. Eu sou bem acessível no geral, assim. Mais ou menos. Que legal. Nossa, já tá na reta final já, Matheus, da faculdade, então? Sim. Eu aproveitei essa pandemia também para pegar o que eu queria, matérias de dentro do curso e de fora do curso. Tudo tem um lado bom, né? Cara, fui fuxicar a sua vida lá no Instagram, né? Aí fui dar uma olhada lá no seu perfil. Aí tava lá, morro de medo de morrer sem ler tudo que eu quero ler. Eu falei assim, Matheus. Eu, de fato, tenho muita coisa para ler e as coisas só se amontou. Puta merda. Você é comprador compulsivo de livros? Não? Sou, mas eu tenho um Kindle, né? E leio muito digitalmente, PDF, e-book também. Então eu reservo os livros que eu mais quero para comprar físico. Enquanto isso eu vou lendo os que eu não tenho tanta preferência em ter físico assim, como e-book. Mas isso é no geral, eu não paro de acumular, eu sou um acumulador de livros e referências. Eu boto fé. A minha filha também é uma acumuladora, mas ela lê. Sim, eu demoro, mas eu leio tudo. Mas eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Como vocês já devem ter visto. Nossa. Eu já notei também. Cara, eu sou dessas. Adoro comprar livro. Físico, no Kindle. Eu compro. Agora pergunta se eu leio na velocidade que eu compro. Não. Aí vem o problema, né? Será que vai dar tempo de ler até morrer? Putz, Aí agora é uma preocupação minha também. Já fui passear em livraria com a minha filha, Deus me livre. Ela entrou em livraria, eu escondo o cartão, digo que não tô bem, preciso ir embora, porque senão ela sempre me arranca um livro. É impressionante. E aí já aconteceu mais de uma vez. Eu falei assim, nossa, vou levar esse livro. Ela disse, mamãe, você já tem esse livro. Ou então quando ela fala, esse livro já tá no Kindle. Eu disse, mas eu me interesso pelos mesmos livros. Eu não li ainda. Eu falei assim, olha, eu vou ler esse livro. Assim, mas esse você comprou e não leu ainda. Eu falei, ok. Isso acontece muito comigo também. Nossa, gente, livro é uma coisa tão legal de colecionar. Então, é a sua pergunta. Ele leu O Senhor dos Anéis? Você leu O Senhor dos Anéis? Você claro, leu? Né? Então, eu não li O Senhor dos Anéis. Eu li o Silmarillion, eu li o Hobbit, eu li, se não me engano, Contos Inacabados e... Faz tanto tempo esse último que eu não lembro direito qual é o nome dele. Os Filhos de Húrin. Mas eu recebi aqui de um colega meu, Thiago Borges, o nome dele, a edição, o box, muito bonito, por sinal, valeu, Thiago Borges, que ele me enviou. Eu postei de sacanagem, assim, no Facebook. Meu aniversário tá chegando, dia 11 de janeiro, alguém poderia me dar isso aqui? De sacanagem mesmo, sabe? Tipo, biscoitando na internet. Aí claro. Aí ele pegou, ele poderia pagar em euro, muito mais barato para ele, e então ele enviou para mim, e tá aqui junto dos livros que eu tenho que ler antes de morrer. Nossa, Matheus, esse é o meu sonho de famosa, entendeu? Eu quero ser famosa só por conta disso, para poder chegar no Instagram e falar assim, ai, gente, estou com tanta vontade de tomar um café,
e chegar na minha porta café de várias cafeterias e tal. Vai ser aquelas blogueirinhas de ficar. Exato, eu até cito isso no vídeo que eu fiz agradecendo Gostaria, dele. amiga. Isso eu tenho que me policiar para isso não virar um vício, porque é muito fácil. O pessoal me comprar coisas para mim. Assim. Ai, meu Deus, meu benchmark agora vai ser Matheus Coelho. Quero ser igual ele, para poder falar assim, ai, que vontade, gente. Alice, siga o Coelho. Alice, siga o Coelho. Come Alice. Meu novo nome é Alice. É isso aí. Então, e a guerra dos sexos? O que vocês pensam sobre isso? Ixi, vamos falar um monte de coisa, mas primeiro eu quero saber mais de você. Conta aí, como que rolou essa história de criar o etossócio.com? Uma longa história isso aí. Pode falar, a gente tem tempo. Eu tenho uma curiosidade. Vocês são crias do Eli? Vocês são amigos do Eli Vieira? Porque tudo parece da mesma forma, assim, ó. A maneira, às vezes, de argumentar, assim. Eu adoro o Eli, tá? Eu adoro o Eli. O Eli me ensinou muito na internet, muito. Tá, então, o Eli, ele colaborava no mesmo site de divulgação científica que eu, que é o Universo Nacionalista, o maior portal de divulgação científica do Brasil. Legal. Com o tempo, a gente foi se desentendendo com o dono e uma parcela do resto da equipe. Nessa questão da biologia do comportamento, da psicologia cognitiva, que isso tem a ver com biologia, e isso coincidiu com a popularização das ideologias de esquerda, extrema esquerda, relativistas no Brasil. Aí as coisas estavam polarizando muito, né? E eu e Eli, a gente tem uma história paralela, é muito bom ter perguntado isso, Kelly, nesse sentido, porque a gente foi pro lado da biologia do comportamento, porque se a gente é cientificista e as coisas estão começando a crescer de uma maneira relativista, a gente tem que enfatizar a ciência da biologia e como ela também tem influência nos assuntos humanos. Nem tudo é construção social, sabe? E aí, como veio esse lance de polarização, a gente criou inimizade lá dentro e a gente acabou expulso de lá de dentro. Persona não grata. A gente é um cientificista dissidente. Ele não gosta desse termo, ele se recusa, inclusive, a usar esse termo para definir a si mesmo. Mas ele é nessa linha de usar a biologia do comportamento, daí a similaridade nos argumentos, para fazer frente aos relativismos diversos em relação à sexualidade, inclusive a guerra do sexo, ao comportamento humano no geral. Mas é isso. Por isso. Como é que surgiu a ideia de criar? Por conta disso? Sim, basicamente por conta disso. A ideia de criar o site? Sim. Nesse site da UR, eu publicava lá, comecei a publicar textos autorais lá. Só que eu vi um boicote contra mim, e por razões politicamente corretas mesmo. E por eu também estar engatinhando na área, hoje em dia eu entendo que precisava ter um policiamento, uma revisão por pares, vamos dizer assim, dos meus textos. Mas o que aconteceu foi basicamente que eu queria continuar meu trabalho fora de lá, porque lá eu não poderia mais postar. E aí eu fui amadurecendo minhas ideias, fui estudando mais, fui avançando na graduação e lendo mais referências, consolidando meu pensamento e resolvi criar a página. Sem dar nada, sabe? Ninguém no Brasil fala sobre biologia do comportamento e pensei, legal, vou criar isso. Todo mundo compartilha videozinho de animal aparentemente pensando, planejando. Então vamos criar uma iniciativa que integre isso numa perspectiva científica, dizendo por que isso acontece. E aí nasceu a Etologia Sociobiologia no Facebook. E é fantástico. Caramba, achei. Eu dei uma olhada lá, tava dando uma olhada lá, achei bem legal mesmo. Agora, tá vendo? Fugiu o que eu ia perguntar. Eu sou igual, tipo, aqueles negócios, piscou, esqueceu, é o inferno. Eu vou lembrar, Kelly, pode fazer a sua pergunta. Não, eu ia falar assim, e esse é interessante porque foi através do Eli que eu cheguei à página de vocês, igual eu falei para o Matheus, eu falei assim, eu vivo brigando com o Facebook, né? E aí eu desligo a página por um tempo, eu fico fora do ar. E aí, de repente, nessa minha pegada de voltar a estudar aí, pelo menos, né, virar gente. E aí eu vi a página e eu achei sensacional. Eu sempre gostei muito de etologia por causa do Dawkins, né? E aí, de repente, eu vi essa história de sociobiologia. E é uma área que é pouco conhecida. Às vezes eu falo para algumas pessoas, as pessoas falam, o quê? Sociobiologia? Como é que é isso? Como é que você chegou aí?
Então, eu diria que ela não é nem tão pouco conhecida assim. É que os sociobiólogos, eles pararam de denominar a si mesmos como sociobiólogos por vários trâmites muito polêmicos que aconteceram no nascimento dessa ciência, nos anos 70, 80 e 90. E agora Isso chama de quê? É o quê? E agora chama de quê, então? Vários nomes. Ecologia comportamental, antropologia evolucionista, psicologia evolucionista. O argumento central dos que defendem essas abordagens evolucionistas do comportamento é que a área ela se consolidou tanto que a gente não precisa mais falar do nome original, sociobiologia. O nome ele se ramificou, ele se estabeleceu paradigmaticamente nas ciências. E por isso, hoje em dia, quase ninguém conhece essa área, tal como sociobiologia. As pessoas conhecem que, elas sabem, por exemplo, que o louva-a-Deus ele tem um movimento suicida de deixar de fazer com que seja morto pela fêmea de louva-a-Deus. Sabe, as pessoas conhecem essas dinâmicas. Essas dinâmicas só são possíveis pela sociobiologia. A sociobiologia que descobriu tudo isso, por exemplo. Gente, que outro animal que mata o macho depois da cópula? Tem o louva-a-Deus, né, que você falou? Quem mais? Louva-a-Deus. Na verdade, o louva-a-Deus ele não tem um movimento voluntário de se dar como banquete. Ele mata sem querer? Ele se mata sem querer. Na verdade, ele não se mata. Não é bem um suicídio. Ele é comido, sim. Ele quer sair. Nessa espécie. Em determinada espécie de louva-a-Deus. Em viúvas negras, por outro lado, o macho, deliberadamente, ele quer ser comido. Entendeu? Porque o benefício reprodutivo que ele tem sendo comido é maior do que o benefício que ele teria não sendo comido. Então, tem uma pressão seletiva fazendo que eles se matem durante a cópula. Meu Deus do céu, tá vendo? Não é só a gente que é doido, não. O animal também é doido. Se eu preciso que você me mate. Exato. Nossa, fala sério. Hoje em dia a gente matando gente aqui, né? Por muito menos. Oh, meu Deus do céu. Sabe uma coisa que a página me mostrou, assim, Matheus, que eu fiquei curiosa? Porque, assim, desde muito nova, eu assistia Carl Sagan, né? E eu nunca tive outra maneira de entender o mundo sem ser pela pressão da seleção natural. E aí, de repente, em pleno 2021, eu ainda vejo pessoas duvidando disso. O que você tem a dizer disso? Assim, é uma má interpretação, a pessoa não sabe, é má fé, é burrice mesmo? Acho que é tudo junto, né? Não sei. Dependendo de... O burrice eu não diria, porque... Mas eu acho que não vou ser arrogante. Não publicamente. Publicamente não. Sim, né? Ela acabou de falar que eu sou humilde. Como assim eu vou xingar, né? Exatamente. Eu acho que é tudo junto. Depende muito da vertente de política ou religiosa da qual a pessoa faz parte, né? Se a gente for ver se a pessoa for de esquerda... Assim, existe uma correlação entre a pessoa ser... Assim, quanto mais à esquerda a pessoa é, mais ela tende a negar os princípios evolucionistas aplicados ao comportamento. Porque ela confunde assim, vamos dizer, fatos científicos como prescrições sociais. Então ela acha que aceitar esses fatos significa que ela vai ter que revisar toda a ideologia dela quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E, por outro lado, também tem uma correlação entre quanto mais religiosa a pessoa é, maior a tendência dela a negar certos fatos científicos nessas ciências evolutivas. Então, tem muita teoria da ferradura nisso, né? Os extremos convergindo no mesmo comportamento, vamos dizer assim. É como se o próprio comportamento deles de negar a ciência fosse explicado pela ciência do comportamento. Hoje em dia tá tão em alta, né, esse negacionismo da ciência, essa crítica. Nossa, eu que sei as lutas que eu tenho com alguns amigos que... Ai, meu Deus, esse negócio de vacina chega... Me faz perder a paciência, que eu quase tô perdendo um amigo por dia, mais ou menos, com esse negócio, porque... eles querem com tanto afinco, assim, fazer com que eu pense exatamente o que eles pensam, sabe? Assim, gente, eu vou tomar vacina, gente, eu vou, desculpa, eu vou. Eu tenho preguiça desse negacionismo e tal, mas, enfim, né, cada um no seu quadrado. Eu já parei de contar quantos amigos eu perdi em relação a isso. Aí, tá. Kelly, já perdeu um monte também? Nossa, eu já perdi paciente por causa disso.
E ele me disse, ele olhou para mim e falou assim, você não falou o que eu queria ouvir, você não é confiável. O cara mó pancadão mesmo, assim, a vacina, Bolsonaro não falou o que eu queria também, entendeu? Um vacilão. E aí a gente vê, parece que as pessoas vão morrer agarradas em algumas verdades, então elas estão muito mais preocupadas em provar que estão certas do que entender o certo. Ah, putz, você falou um negócio agora, as pessoas estão muito mais focadas em provar que estão certas do que entender o certo, né? Eu vi uma reportagem num veículo aqui do Distrito Federal, não sei se você conhece, Matheus, o Metrópolis. Eles estavam contando fazendo uma reportagem sobre uma personal aqui em Brasília, que ela foi impedida de trabalhar numa determinada academia, que é bem grande, né, uma rede nacional, porque ela estava de short. E aí publicou desse jeito a reportagem que ela foi impedida de entrar na academia porque ela estava de short, e aí a gerente da academia foi lá, validou, viu que eram shorts, que não podia entrar, que era um short muito curto, não sei o que, para de patatá, que existe uma regra na academia e que todos os personagens que vão trabalhar lá, eles assinam esse conjunto de regras e tal, em que quem vai trabalhar lá não pode trabalhar de short, é só bermuda ou calça. Homem e mulher, bermuda ou calça, homem e mulher. E aí ela se sentiu constrangida, porque o short dela não estava curto, porque não sei o que, não sei o que, e aí o pessoal caiu matando em cima da rede de academia. Porque quer dizer como que a mulher quer se vestir e que a mulher tem que ter liberdade para se vestir do jeito que ela quiser. Mas, cara, aí eu falei assim, isso aí é um bando de machista, não sei o quê, porque a mulher tem a liberdade. Aí eu fiquei pensando assim, cara, é um estabelecimento comercial como qualquer outro, que tem regras para funcionários como qualquer outro. Mas aí, porque é uma mulher e tal, ela caiu nessa aí, o pessoal... Nossa, eu entrei para ver os comentários, o melhor para mim são os comentários desse negócio, é um melhor que o outro. É um experimento antropológico, os comentários. Nossa, era um comentário assim, não, porque essa academia tem que fechar, a academia é lugar de gente de short mesmo, e os caras que tiram foto sem camisa no espelho, eu falei assim, gente, não, eu não falei, né, eu só observei, que eu não gosto de me enfiar nessas tretas, igual a Kelly se enfia, eu não me enfio nessas tretas não. Mas, pô, tava dizendo, e isso apareceu na reportagem, dizendo que era uma regra da academia que funcionários não podem trabalhar, só podem trabalhar de bermuda e calça. E ela tava lá, eu me senti constrangida, não sei o que, eu fiquei... Aí eu fiquei pensando, só porque é mulher, gente, aí teve todo esse negócio, todo esse barulho, não entendi. Como é essa visão dessa vitimização, assim, dessa superproteção? Para onde é que a gente vai, hein? Como é que vai ser? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, na verdade. Muitas áreas estão estudando agora, inclusive a biologia do comportamento. Mas eu acho que por mais que a pessoa possa recorrer a uma explicação, mas tu tá dizendo aí para mim, então, que é uma regra de um estabelecimento comercial. Ela pode dizer assim, isso não quer dizer que ainda não seja estruturalmente machista essa regra. Esse é um argumento válido, sabe? A gente teria que ver caso a caso. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu entendo que é uma regra, entendeu? E a pessoa assinou um contrato antes de começar a trabalhar lá. Não era o primeiro dia dela lá, entendeu? Aí ela lê todo um contrato, assim, beleza. É maldito as linhas, contratos que ninguém lê. É que igual esse contrato que a gente vê quando cria uma conta em algum lugar, tá aqui. Concorda? Quer continuar? Sim. Você concorda? Concordo, vai nessa porra, entendeu? Pode ter passado batido também, mas, porra, tava lá escrito e ela aceitou. Aí, de repente, me senti constrangida. Eu fiquei assim... Sabe uma outra coisa que nesse movimento também eu não entendo? Por exemplo, uma vez eu vi uma exposição de carros que entraram algumas feministas lá para meio que resgatar as mulheres que estavam com vestidos, com roupas minúsculas, coladas, que aquilo lá era um afronto à mulher. E e se a mulher quiser? E se a mulher quiser ficar nua? A gente demorou tanto tempo para poder ter esse direito. Porque aí, acho que às vezes vai para um lado que vai perder o controle. Né? Porque é tanto controle que vai se perder o controle. É verdade. É verdade, mas aí você diz em qual sentido o controle do... Exatamente, quem é que diz o que o outro tem direito a fazer ou não? A exploração, porque se eu quiser ser explorada, entendeu? Qual o problema?
Entendeu? Se eu quiser ser sustentada pelo meu marido, se eu não quiser trabalhar e ter 18 filhos, entende? What the fuck? Dá-lhe terapia, né? Assim, porque 18 filhos... Eu acho que é uma coisa interessante esse, das liberdades individuais, mas a partir do momento que... Inclusive eu tenho um texto sobre isso, o nome muito antigo, de 2017, o nome, se não me engano, é O Relativismo é contra a Esquerda e só quem nega isso é ela mesma. Basicamente diz que ao aderir ao relativismo no sentido de que a gente não deve defender valores universais, porque seria um preceito liberal, moderno, já que a esquerda, essa esquerda que eu estou criticando é pós-moderna, então a gente não deve aplicar a nossa régua moral a outros povos. Tá, isso é mais ou menos verdadeiro, porque... E se tu tem uma opressão estrutural numa sociedade em que as mulheres reconhecem como uma opressão, sabe? Tu vai dizer que só porque tu é de uma outra cultura, tu não pode dizer nada, que seria etnocêntrico? Não. O que é possível de ser feito é assumindo que todos os seres humanos sentem da mesma forma, independente de lugar ou época, sofrem da mesma forma, diante dos mesmos contextos. Vale a pena a instrução para essas mulheres terem autodeterminação para saírem da condição degradante que estão. Sabe? Não é dizendo que é outra cultura, então a gente não tem que falar nada. A gente tem que falar alguma coisa. Inclusive instruir essas mulheres que não têm instrução própria e nem tem como sair desse tipo de condição por si mesmos. Agora, transpondo isso dentro da nossa sociedade, que é bem mais diferente, eu concordo, sim, que a questão vira outra. A gente pode deixar as coisas relativas nesse ponto, desde que essas coisas, essa condição em que a mulher escolhe ser explorada não seja um tipo de socialização padrão entre mulheres, como é em outras culturas, entre sociedades, sabe? Dá pra gente defender as duas coisas. Entendi. Eu fico pensando nos casamentos árabes, né? Que o sheiks e tal tem mais de uma esposa. E elas ficam felizes. Opa, eu vou só a esposa número 5. Exato. Uma irmã. Mas me diz uma coisa, Matheus, você falou uma coisa que os indivíduos sentem e sofrem de maneira parecida. Homens e mulheres sentem, sofrem, percebem o mundo de maneira parecida? De jeito nenhum. Homens e mulheres são quase como espécies diferentes, sabe? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus? Exatamente, é isso. Eu também acho. Eu tenho 26 anos, eu nunca tive filhos, mas todo mundo que já teve filhos confirma que meninos e meninas são muito diferentes entre si, independente do tipo de criação, da intensidade da educação, e inclusive entre culturas também. Em nenhuma cultura, homens e mulheres têm os mesmos papéis sexuais. Nenhuma. Sempre tem divisão sexual, ou de gênero, como se fala ultimamente. Sempre tem diferenciação. Eu sempre gosto de contar, o meu amigo Everton, a gente conversava muito no curso de psicologia, meu best friend. E a gente sentava no fundão e a gente ficava falando mal dos outros alunos. E tinha uma coisa que a gente ria muito, que é, por exemplo, as mulheres cada dia sentavam num lugar. Os homens, poucos, mas eles sempre sentavam no mesmo lugar, eles não ficavam trocando de cadeira. A mulherada, às vezes, até brigava, porque uma sentou na frente, aí era o lugar dela, sabe? Assim, na cara dura, você chegou tarde, tudo. Outra coisa que a gente ria muito era, por exemplo, a cada primavera alguma colega aparecia com uma cria, né? E tinha filhotinhos. E era engraçado, porque quando alguém chegava com esse bebê novo, a mulherada toda ia, que lindo! Os homens ficavam sentados ainda. Outros levantavam para ir lá se interessar pela cria alheia. É exatamente isso que a gente espera de uma espécie de Morphic, onde o macho ele investe menos nos filhotes do que as fêmeas, né? É exatamente isso que o alienígena, que nunca viu a espécie humana, mas que soubesse os princípios evolutivos, esperaria quando chegasse na sociedade humana. As fêmeas, as mulheres, são muito mais apegadas e desenvolvem apego muito mais facilmente com recém-nascidos ou infantes no geral do que os homens. Relacionamentos, eu acho que a gente se apega em todo tipo de relacionamento muito mais, né? Acho que sim. Mas os dois abaixam o som para procurar endereço? O som do carro. Fala aí, você não faz isso, não? Você não abaixa o som do carro para procurar o endereço? Os dois fazem isso? Homens e mulheres? Eu acho que o homem faz mais. Eu tenho certeza. Eu não tenho senso de direção nenhum, gente. Eu não sei se você me perguntar assim, para que lado fica BR. Eu tenho que parar para pensar.
Amiga, mas o som do seu carro fica desligado quando isso acontece, tá? Ele tá desligado e você já não sabe para onde vai. Imagina só com o som Agora, ligado. imagina quando eu já tô chegando no lugar, eu abaixo o som. É mesmo? Sério? Você não faz isso, não? Você faz isso, Eu Matheus? faço isso também. Eu não dirijo nem nada. Não. Eu não dirijo mais, né? Viva o Uber. Ainda não. Eu não dirijo mais, mas eu fazia quando eu dirigia, eu desligava também quando eu estava procurando o endereço. Que coisas doidas, né? Matheus, já que a gente está falando de comportamento animal, a gente está falando de comportamento humano, me diz aí um comportamento que você acha mais estranho nos animais e que a gente tem parecido também. A gente tem alguma coisa assim? Tem várias continuidades e descontinuidades, né? Dependendo da espécie que se olha. Mas tem tanta coisa esquisita e similar que eu não saberia nem por onde começar. Vocês têm alguma coisa em mente? Tipo, Não, só essa de você falar no contexto da guerra sexual? que a fêmea já mata o macho depois da cópula, eu já acho isso bem parecido. Pelo menos a vontade às vezes acontece. Não, tá. Não existe paralelo entre seres humanos em relação a isso. Nas espécies de louva-a-Deus ou de viúva negra onde isso acontece, as fêmeas elas são muito maiores do que os machos. E elas também... Isso tem vários fatores concorrentes. Concorrentes não, complementares. Elas têm que estar com fome, elas têm que ter uma ou duas oportunidades reprodutivas por vida, sabe? Essas coisas são meio dinâmicas. Nossa, Matheus, vida. Eu acho que a Luciana iria gostar de saber dos bonobos. Sim, tem. Os bonobos e chimpanzés eles são muito diferentes, são igualmente próximos da gente. Nossa linhagem divergiu da deles por volta de 6 milhões de anos. E ao passo que eles são duas subespécies igualmente próximas entre si, mas ambas também são igualmente próximas da gente, geneticamente. A sociobiologia dos chimpanzés é muito diferente da sociobiologia dos bonobos. De maneira que, na dos chimpanzés, eles são muito agressivos, eles são patriarcais, eles... Chimpanzé também Hã? Chimpanzé também é patriarcal? Patriarcal no sentido A culpa é deles. no sentido das decisões políticas, vamos dizer assim, da organização social ser organizada por homens, por machos, ao passo que nos bonobos é o exato oposto disso. E eles também resolvem tudo com sexo. Isso, a gente tem um pouco dos dois. Tudo eles É resolvem com verdade. sexo. A gente tem várias coisas, né, disso aí. É verdade. Eu tenho várias amigas que resolvem, e amigos também, que resolvem as coisas assim também. Eu sou uma dessas amigas também, eu resolvo várias coisas assim. Que demais! Trago verdade, meu Deus, que meu marido não esteja ouvindo dessa vez. Não mandem pra ele. Tem jeito mais não, a gente já tá deixando provas, Luciana. A gente já tá deixando provas aqui. A gente tem muita coisa gravada. Chega a dar um nervoso, né? Tô rindo, mas é de nervoso. Tem um comportamento também que eu me lembrei agora, que o macho é na dinâmica do que a gente chamaria na nossa espécie de ciúme, né? Mas não tem muito a ver porque é inseto. Inseto não tem como sentir ciúme, é um sentimento de apego. Mas o macho, ele, assim que depois da cópula, ele deixa um tampão, isso em borboletas, ele deixa um tampão seroso no duto reprodutivo da fêmea, de maneira que ela não seja inseminada nem penetrada por qualquer outro macho que vier depois dele. Isso Meu Deus! É o quê? Ele dá uma entupida na... Ele entope, é tipo um cinto de castidade, que a gente chamaria em algumas culturas. Meu Deus do céu, ele entope a parada. Eu falei assim, olha, eu já passei aqui, onde eu comi, ninguém mais come. Ninguém mais passa, exatamente. E Meu isso Deus. aumenta o sucesso reprodutivo dele. A natureza quer isso, a natureza quer genes que se perpetuam. Se um gene faz isso, ela aumenta a frequência reprodutiva dele, ele se perpetua mais vezes, isso é passado como uma adaptação. E é exatamente isso que a gente vê em espécies como essa, nessa dinâmica de guerra sexual. Isso é literalmente uma guerra sexual, porque a fêmea não quer isso. Ela desenvolve e evolui defesas contra esse tipo de coisa também. Porque é do interesse genético dela subverter... Continuar dando, né? Exatamente. A variabilidade, né? Aumentar a variabilidade feminina genética, ao passo que o macho fazendo isso, ele quer aumentar... Ele não quer, né? O interesse genético dele é aumentar a variabilidade masculina. A guerra do sexo é essencialmente isso, aumento de variabilidade genética.
Mas achei esses interessantíssimo insetos, eles têm algum tipo, por exemplo, esse macho, ele tem alguma participação no cuidado dessa prole? Porque para que ele tenha esse mecanismo, assim, tem alguma função, assim, de proteger esse investimento? Como é? Qual é? Então, isso é reconhecido como um tipo de investimento, mas um investimento pré-oviposicional. É pré a fêmea botar os ovinhos lá. Mas não é o tipo de investimento que o macho fica, investe até crescer, tipo mamíferos fazem, humanos fazem. Não é assim. É um investimento mínimo, e é um investimento de guarda ainda por cima. Não é um investimento que a gente esperaria de mamífero. Ele não está investindo porque ele realmente se preocupa com os filhotes, mas ele se preocupa com a guarda e se alguém vai, depois dele, inseminar aquela fêmea ali. E outra diferença, assim, na natureza, os machos são muito mais bonitos, são muito mais vistosos, são muito mais chamativos. Isso é verdade ou isso também é mito? É os dois. Na verdade, os machos de pássaro são assim. São mais bonitos? Sim, são mais bonitos. Existe uma pressão seletiva maior neles na escolha sexual, porque as fêmeas que escolhem. Na nossa, não é tão assim, né? Mas as fêmeas ainda escolhem. A gente não tem plumagens e tudo, mas as pressões ainda são as mesmas, porque as fêmeas ainda escolhem. Assim como nos pássaros. Na nossa, pro macho escolher, ele tem que ser tipo, sei lá, Cauã Raymond. Sim, Aí se a ele gente pode for escolher. elencar, exato, se a gente for elencar assim, abaixo da média, na média ou acima da média, para homens e mulheres, uma mulher média é como um homem acima da média, sabe? A mulher, nesse sentido, no valor sexual e de companheiro dela, ela está muito acima do homem. Então, ela tem inerentemente, e culturalmente, dependendo da sociedade também, esse poder de escolha, esse potencial maior. Isso importa para a dinâmica da guerra dos sexos. Que interessante isso. De Mas novo, eu pensei... pode continuar. Isso é diferente entre pássaros e seres humanos. Os pássaros, eles têm, tipo, pavão, né? Ele abre toda aquela cauda dele. E a fêmea não tem nada disso. A fêmea é uma coisa feia, fosca e cinza. Não tem aquele rabo nem nada. Igual qualquer outro pássaro cuja dinâmica seja semelhante. Porque eu fico imaginando esse bicho realmente solto na natureza, se ele realmente consegue correr com um rabão daquele tamanho. Porque eu acho que ele está desproporcional, assim, eu acho que, de repente, num modelo original, assim, como os bugs, assim, né? Os que tem um nariz chato, não tem nariz chato, assim, na natureza. Se não tiver uma manipulação humana aí. Existe uma manipulação, mas é uma manipulação feita pela fêmea. O humano não tem nenhuma influência sobre os pavões. Porque geralmente a gente só vê pavão em cativeiro, né? E por isso que eu tô perguntando. Na verdade, eles existem na selva. Existem pavões selvagens. Esse pavão que a gente vê em cativeiro é basicamente o mesmo do selvagem. Não tem nenhuma diferença significativa. É a fêmea que seleciona aquilo, mas o que tu falou agora, dessa dinâmica aí esse custo-benefício, né? Se ele vai para um lado chamar a atenção da fêmea, ele também vai chamar a atenção de um predador. E agora, como é que ele faz? Essa foi a problemática que deu dor de cabeça em Darwin quando ele teorizou a seleção sexual, que é essa dinâmica de seleção entre fêmea e macho, pela primeira vez. Então, ele deixou para as pesquisas posteriores, e hoje em dia é bem conhecido isso, que tudo vai depender da ecologia local, no sentido de que como é que está a dinâmica predador-presa no local em que o casal está, em que machos e fêmeas de pavões estão, sabe? Existe uma chance baixa ou alta dele ser predado? E a chance baixa ou alta dele ser escolhido pela fêmea? Tudo isso vai ser regulado por essas razões, de maneira que em um ambiente o pavão tem mais a ganhar se exibindo, e em outro ambiente ele tem menos a ganhar se exibindo, devido à disponibilidade de recursos, a prevalência de predadores, tudo isso. Essas coisas em ecologia se chamam de demanda conflitante. São coisas que incidem sobre o interesse genético, sobre a perpetuação dos genes e a evolução, de maneiras distintas, mas ao mesmo tempo. Então o organismo ele tem que investir em uma das duas coisas, e ele não vai investir deliberadamente, conscientemente, mas naturalmente, por seleção natural, isso vai acontecer.
Gente, eu só consigo imaginar agora a que ele falou, né, do pavão com aquele rabão correndo no meio da selva. Só consigo imaginar associar o pavão a uma noiva com um véu gigante, sabe? Que todo mundo fica pisando no véu dela. Seu diabo, para de Empurrando pisar. o carro, eu. Pois é, No meu não- casamento, Matheus, eu tive que empurrar meu carro vestido de noivo. Muito comum isso. Em vídeos, por exemplo. Sem dúvida real. Não, é real mesmo. Agora, a Kelly falou assim: eu tenho essa obsessão por pavões. A minha obsessão é com porcos. E aquele tal de orgasmo que dura não sei quanto tempo aí pra porcos. Gente, Ah, a é? próxima Sim. encarnação quero vir porco. Tô ligado em disseram porco, que é não. assim. Não O quê? tô ligado. Gente, já ouvi tantas essas histórias. Preciso que você me valide, Matheus, pelo amor de Deus. Pra mim, você é tipo o entendedor, sacou? Não. Poxa, Entendo muito o menos entendedor. de quem tá realmente estudando. e fazendo Diz pesquisa. que. Vou até dar uma pesquisada aqui, mas diz que o orgasmo do porco dura tipo meia hora e tal. Que isso? Que Eu imagino que sensacional. deva haver uma razão adaptativa para isso, porque o orgasmo ele é um gasto enorme de energia. Né? O orgasmo em si, ele é o clímax, literalmente, de uma coisa que vai... E é um momento de vulnerabilidade, né? Exato. É uma coisa que é um momento muito procurado, porque ele não se resume a 5 segundos, que na maioria dos mamíferos é. Ele também pode ser estendido, a influência dele também pode ser estendida à atividade pré-copulatória, que é achar um parceiro, achar um local, comer, estar em boas condições, tudo isso conta também. Então, tem todo um custo envolvido, uma cadeia custosa de comportamental envolvida, que não se resume a Deve um ter mero momento sido. clímax. Então, eu acho que o Pode orgasmo falar. prolongado, ele é mais custoso do que o orgasmo normal. Então, deve ter uma razão reprodutiva nisso, no sentido de que um Inclusive- corpo que tem um orgasmo muito grande... Isso deve ser uma bênção, Matheus. exatamente. Deve ser uma bênção. Deus Uma bênção pensou assim: darwiniana. vou Mais criar, que outro figura que isso seja. vou criar esse animal que vai ser feio. O pessoal vai comer ele o tempo inteiro. É esquisito, vai feder pra cara. Vou dar pra ele um orgasmo longo. Para não dizer que eu tô compensando. Vai ser assim. Não, e aí eu tinha um professor uma vez que ele falou uma coisa que me deixou também encafifado, que ele falava que a seleção natural, ela prioriza uma certa ejaculação precoce, que essa coisa de gostar, de curtir o sexo é uma coisa mais recente. Isso também procede? Isso eu acho que vai depender da ecologia de cada animal. Da ecologia no sentido de O do ambiente. ambiente evolutivo onde o repertório comportamental e as tendências de comportamento daquele bicho, eles evoluíram, eles estão. Por exemplo, o coelho, ele tem orgasmo em 2 segundos, sei lá. Em ser humano sei lá, 3 minutos. Geral, não tô falando do homem brasileiro, não. Então, essas coisas variam muito entre espécies, teria que analisar caso a caso. Geralmente, Olha, assim, eu não sei. não quero ser coelho, não. Eu quero ser porco. Acho que todo mundo quer ser porco. Quero ser porco. Diz que ele tá várias vezes por dia, uma loucura. Depois ele cai cansado, assim, pá! E apaga. O gênero foi uma proposta sociológica para incluir uma nuance fora da biologia, que era sexo. Biologia tá para sexo, gênero tá para cultura. Foi basicamente isso. Biologia tá para órgão genital e gônadas. Sociologia tá para subjetividade individual, identidade social. É tipo isso. Inclusive no resumo do artigo, no abstract do artigo do primordial do John Money, que inventa a palavra gênero, ele fala isso. Sexo tá para genitais e gônadas, gênero tá para mente. Como ele separa corpo e mente. Não existe separação. A mente é o corpo, é o funcionamento cerebral. Então essa ideia alguns autores criticam como uma bela de uma tábula rasa, como se o corpo e a mente fossem separados, primeiro, e segundo, como se a mente fosse uma invenção da cultura, uma coisa que absorve informações arbitrariamente da cultura e não vem geneticamente, filogeneticamente, evolutivamente, com nenhuma informação prévia. Aí que entra a problemática do gênero com a biologia, né? Porque ao dizer que o gênero não tem nada a ver com biologia, esse John Money, ele tinha um objeto de estudo, que era um menino que teve
ele perdeu o pênis numa cirurgia. Vocês devem saber dessa história, é super famosa. Não, me conta, por favor. Esse menino, ele perdeu um bebê, ele perdeu o pênis numa cirurgia. E John Money, ele ficou sabendo da existência dele. Ele quis, então, aconselhar os pais que criassem esse menino como menina. E nisso, se a teoria de gênero está certa, isto é, que o gênero é uma construção social, não tem nada a ver com a biologia, esse menino vai crescer como uma criança normal, uma menina normal, com todos os comportamentos de uma menina esperados, culturais, no caso. Perdão. E a vida vai seguir assim, ele vai ser feliz para sempre. O que aconteceu é que esse menino teve disforia. Essa menina, né? Porque foi criado como uma menina. Uma vagina artificial e tudo. John Money relatava nos artigos dele que o tratamento, o experimento foi um sucesso, que a teoria dele estava certa, que o gênero é puramente uma construção social. Acabou que, e ele não reportou muito bem isso nos experimentos, nos artigos subsequentes, que essa menina sofria de disforia. Disforia de gênero é literalmente o que os transexuais sofrem. Por exemplo, eu nasci macho, fui assinalado como homem, então eu tenho disforia de gênero. Eu me vejo melhor como uma mulher. Alguma coisa na minha cabeça é mais semelhante a uma mulher fêmea, do que a um homem macho. Então, isso só se resolve com uma transição, uma cirurgia e tudo mais. Uma mudança de nome. É assim que os transexuais eles conseguem viver hoje em dia. Superar a disforia. E foi literalmente o que esse menino, barra menina, teve. Ele não se via como menina, ele mijava em pé, sem nenhum pênis, sem ninguém ensinar ele que se deve fazer isso. Isso eu achei super... Que interessante! Essa história é interessantíssima. Ele brincava de brincadeiras turbulentas típicas de menino, não queria, rejeitava bonecas, rasgava vestidos, tudo tipicamente que a gente esperaria de um menino criado como menino no lar mais machista possível, sabe? Estava acontecendo naturalmente, sem ninguém falar para ele que ele era macho biológico. E aí, quando os pais havia uma expressão de alguns padrões. Exatamente, uma expressão que não dependia do jeito que ele era socializado. E isso foi o suficiente, era para ser o suficiente, era para ter sido o suficiente para colocar em xeque a teoria do John Money, mas isso não fez nem cócegas na ideia de que gênero é construção social, porque essa ideia ela tá virando mainstream, hoje já tá virando ideia comum. Todo mundo ouviu isso uma vez na vida, já nos 5 anos. Mas essa ideia é falsa. A identidade de gênero ela é formada por fatores biológicos, psicológicos e sociais também. Esse caso ele é muito famoso. O nome do menino é David Heimer e o nome dele como menina foi Brenda. E o mais interessante, se vocês conhecem de método científico, vocês sabem que para um experimento dar certo, a gente tem que ter um grupo controle, que é um grupo que a gente não aplica os tratamentos, a gente deixa de lado para comparar com aquele grupo que a gente aplica o tratamento, as influências que a gente quer no nosso experimento. E o David, ele tinha um irmão, Bruce. Isso é literalmente um grupo controle. O irmão não vai ser tratado como uma menina. Só ele vai ser tratado como menina. Então o John Money, ele viu nessa oportunidade o experimento ideal, as condições ideais. Ele tinha o grupo experimental, que seria o David / Brenda, e o grupo controle, que não seria socializado como menina, que seria Bruce, que é um homem, menino / macho. E se a identidade de gênero é parcial inteiramente, vai depender eu não cheguei a ler como ele considerava essa influência genética. A gente pode isolar isso e dizer com certeza, assim, uma margem bem grande de segurança que a cultura é responsável, a genética é responsável, de maneira que vocês sabem que gêmeos são literalmente idênticos, diferem em pouquíssimas coisas geneticamente. Isso, Então, se um gêmeo criado como menino, ele consegue sendo macho e assinalado como homem depois de subvertido, mudado para menina. Se ele consegue virar, assim, entre aspas, menina, ter um comportamento, virar uma mulher, dona de casa, coisas assim, a gente tem a prova irrefutável de que
não tanto irrefutável, porque o N amostral ainda é um, mas ainda assim muito forte, de que a identidade de gênero é largamente cultural, sabe? Enquanto o irmão ali continua sendo homem, continua sendo menino, gostando de coisas de homem. Não foi isso que aconteceu, resumo da história. Uhum. Ele pedia brinquedos masculinos, ele se identificava culturalmente com masculinidades percebidas, assim, e contaram a verdade pra ele, e aí ele virou menino de novo. Existem pelo menos 26 casos semelhantes hoje que eu tenho ciência na literatura, de meninos criados como meninas, onde ninguém falou nada pra eles, e eles se sentiam incômodo, gostavam de coisas de meninos e queriam virar meninos. Aí os pais vieram e disseram pra eles que eles sempre foram machos e sempre foram meninos. Nossa, teve um episódio do House que teve esse tema aí. Eu adoro House. Já acabou, saudades. Mas teve um episódio que era esse caso aí. Engraçado, né? Que um cara chegou lá, foi internado e tal, e ele tava com os problemas, parece que ele tava lactando, alguma coisa assim. Ninguém entendia o que estava acontecendo, que o cara tá lactando, aí depois foi descobrir que ele era uma menina. É umas doideiras, adoro House. Eu vou falar desse episódio aí, mas no caso ele era uma fêmea, né? Ele descobriu quando era homem, velho já, no caso. Isso, exatamente. Já era um adulto e tal, era um homem, e depois descobriu que ele nasceu como menina. E aí os pais falaram assim: não quero, vai ser machinho. Acabei de decidir. Existem, de fato, eu disse no começo desse papo, né, que existem questões de disforia de gênero, disforia sexual, em que as pessoas só se sentem bem consigo quando transicionam. Não tem o que fazer. Vai dizer que transexual é uma doença validada pela OMS, sei lá, uma parada assim, uma conspiração. Como é que tu explica que as pessoas só se sentem bem quando transicionam? Como é que tu explica um correlato neural transexual que se assemelha, por exemplo, de um homem que virou mulher? Esse homem é transexual agora, uma mulher transexual. Como é que tu explica que o cérebro dele se assemelhe mais a uma mulher do que ao cérebro de um homem, sabe? Essas coisas tem uma parcela cultural e tem uma parcela biológica também nisso. Tem algum relato no mundo animal, no reino animal, que seja perto disso aí, Matheus? Se não me engano, o peixe palhaço, ele, a depender da razão sexual contra os machos, para contra as fêmeas. Se tiver muito macho, ele vira fêmea. Tipo isso, ele vira fêmea ou vice-versa. Se não me engano é isso, eu nunca estudei. Esse é um exemplo famoso em biologia, mas eu nunca parei para ver a zoologia desses animais de perto. Lembrei de um ditado ótimo, que diz que galinha que é galinha aprende a nadar para dar pro pato. É tipo isso, ó, o peixe palhaço. Se tem muito macho, ele vira fêmea. Sim, exatamente. Interpretação genética. Se só tem tu e alguma outra mulher no mundo e vocês têm vontade de transar com alguém, vocês vão fazer entre si, mesmo que não sejam reconhecidamente homossexuais. É o jeito. Então vamos lá, gente. Vamos para os nossos quadros, deixar o nosso editor feliz aqui. Que eu falei para ele que a gente ia se comportar, entendeu? Porque a gente empolga aqui, Matheus, aí a gente fica para sempre, depois ele sofre para editar. Fazer um podcast inteiro caber em 1 hora, em 50 minutos, entendeu? Luciana, não tem como cortar esse tanto de coisa. Na voz dele não é fina desse jeito, é bem grossona. Luciana, não sei o quê. Matheus. A minha que parece com a do Anderson Silva, segundo a Kelly. Não é segundo eu, não, foi segundo seu amigo, porque nesse dia que ele estava falando, aí eu escrevi lá, alguma coisa, eu fui mexer com ele, aí um amigo dele escreveu assim, eu escuto a sua voz com a voz do Anderson Silva, eu falei, eu vou tentar essa. Não, era mentira dele, claro. Claro que era. O Spider, aquele cara, campeão. Mas as porradas que ele dá, eu gosto da história do Anderson Silva, a história da filha dele, você sabe? Não, a filha dele foi apresentar ele e conta essa história no jogo. Aí disse que a filha dele chegou com o namorado. Aí disse que ele lá, boa noite. Aí disse que o cara começou a rir na cara dele. Porque disse que não sabia que a voz dele era aquela. Aí eu disse, gente, olha só que falta de moral. O cara depois, antes de chegar com o namorado, vai rir da voz do sogro. E o sogro é Anderson Silva, gente. Pelo amor de Deus. Gente, a mesma pessoa.
E aí, voz mais fina é virilidade ou é falta de virilidade? O que é a voz fina? Falta de virilidade. A voz fina, ela denuncia a distribuição de testosterona durante a vida. Não tem pra onde correr. Lascou. Graciane Barbosa. Olha só, interessante. Numa cultura caçadora-coletora muito famosa e quase sem contato com o Ocidente, os Hadza, os homens que mais com voz mais grossa, eles têm mais filhos. São mais preferidos pelas mulheres. Então as mulheres é como os pavões, elas selecionam. Se o homem hoje em dia ele é maior e mais forte, mais ambicioso, se mata e mata mais, a culpa é da mulher, entendeu? Que ela selecionou lá atrás esses homens assim, basicamente. Como o rabo do pavão, que é totalmente culpa da pavô. Totalmente culpa da pavoa. É isso. Vamos para os nossos quadros, então. Olha, vamos para o nosso amigão sem noção. E porque até o meu editor já tá me sacaneando, porque eu só falo de mim, eu não vou falar de mim hoje. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É porque eu sempre falo de mim, porque eu não quero colocar os meus amiguinhos na fogueira. Mas, já que até o meu editor tá me sacaneando, entendeu? Já recebi um monte de direct falando assim, conta a história de tal e tal. Então eu vou contar uma história. Então, de um amigão sem noção, que é um ex-namorado da minha irmã. Ah, bagaceira! Cara, a minha irmã, ela tinha um ex-namorado que dá até um nervoso de lembrar. A minha irmã, ela sempre teve os namorados mais bonitos, mais gatinhos, mais apaixonados e tal, né? E eu lembro que esse namorado em específico, ela e ele eram muito íntimos, mas muito íntimos mesmo, daquele... Sabe, que divide o sorvete, sabe? Com 2 canudinhos, bem coisa bonitinha, mas se só tiver um canudinho, eles usavam o mesmo canudinho, e aí bicho, e aí eu vou contar essa história dele sem noção. Uma vez ele chegou lá na casa da minha mãe com uma Coca-Cola. E aí eu falei assim, olha só, eu trouxe aqui uma Coca-Cola pra você, falou pra minha irmã, né? A minha irmã, nossa, mas só esse pouquinho? Ele falou assim, não, peraí. Não, falou assim, não, mas tá muito gelado. Ele, não, peraí. Aí ele tomava Coca-Cola na boca e dava pra ela. Aí ela, agora tá melhor, não tá tão gelada. Que nojo! Vocês entenderam? Ele derramava, ele devolvia, ele regurgitava, o que é isso? Uhum. Ah, não. Tem que amar muito para baixar essas resistências. Porque o amor faz a gente baixar a resistência. Tem que ser muito apaixonado. Depende do tempo, na verdade. Gente, a hora que acabou aquela Coca-Cola, que a minha irmã e ele olhou pra gente, né? Pra mim, pra minha mãe, pra um outro irmão que tava na sala. Tava ele fazia em público isso? Sim. Tipo, aquele jeito, tô comendo o bolo. Acabou o bolo, amor, desculpa. Pega aqui. Desses primeiros virais, assim, uma vez tinha uma blogueirinha que ela mastigava, era uma atriz americana, nem sei, ela postou um vídeo, ela mastigando a comida e devolvendo na boca da filhinha de 2 aninhos. É super comum, né? É super comum pra pássaro, né? Comum é comer placenta também. Assim, eu vou dizer uma coisa a vocês. A sociedade moderna, ela inibe muitos dos nossos instintos, por exemplo. Graças a Deus, Senhor. Obrigada. Isso poderia perfeitamente ser visto como um instinto. Por exemplo, outro exemplo, eu até postei no grupo, não sei se tu viu, Kelly, que esse lance da catação, isso de catar piolho, catar parasita, que a gente vê muito em primata, o que mais tem é isso em ser humano também, só que ser humano alheio à sociedade moderna. Eu adoro o vídeo de espinha, isso explica? Isso explica completamente. Eu adoro, meu Deus do céu. A gente só gosta de espinha e de pegar coisas no corpo do outro por causa dessa atividade recreativa que se chama catação. Espremer espinha, catar piolho, isso é terapêutico. Os meus filhos, vou te falar. Minha filha teve piolho. Minha filha teve piolho, ela tinha uns 6, 7 anos de idade. Aí, na minha geração, minha mãe passava veneno de barata na minha cabeça. Olha só. Baigon, batia Baigon na minha cabeça, amarrava um saco de mercado assim, os piolhos ficavam. Agora, a minha filha passou um negocinho no cabelo, passou um pente fino, maravilhosa. Não, tem um remedinho que você fica imune, tá certo. Agora tem, né, amiga? Na minha época era um desespero. E meu cabelo era cacheado na época, a minha mãe prendia a minha cabeça assim no meio das pernas dela, ia catando e tal. A hora que terminava, eu tava com o cabelo igual a Vanessa da Mata, desse tamanho assim, ó. Um desespero. Minha mãe quase matou minha irmã com essa história de Baigon. Minha irmã desmaiou. Teve que ser reanimada. Ia matar o piolho e a filha.
Mas vai matar piolho. Mas o piolho vai. É. Desligou. Gente, esse é o meu amigão sem noção. Kelly, conta o seu aí. Qual é Então, o meu amigão sem noção é o Matheus Coelho. Eu estava conversando com ele, tentando, né, seduzi-lo para o nosso podcast, né, e tentando mostrar meu conhecimento. E eu tenho muita noção que o curso ruim é o meu de psicologia, entendeu? Assim, eu costumo muito falar que a minha sorte foi que eu sempre tive muitas boas influências e também bons mestres, mas o curso em si é horrível, é uma caixinha, é uma briga. Eu nunca entendi muito bem algumas coisas. E aí o Matheus, eu acho que ele tentou me elogiar, né? Aí ele virou para mim e falou assim: nossa, você é tão esperta para sua idade. Não foi assim. Não foi assim. Foi assim, sim. Você é maluco, é? Aí eu olhei e fiquei assim: oi? Eu não sou idiota, não foi assim. Eu nunca falaria isso. Pelo tempo que você se formou e agora, entendeu? Ele chamou de velha, gente. Como é que você chama mulher de velha, assim? Eu já magoei. Na vida. Eu nunca falaria isso. Mas não foi isso. Cara, esse amigão é sem noção, hein? Meu Deus. É o coelhão sem noção. Puta que pariu. Nossa senhora, Matheus. Vou te falar, se fosse comigo, eu te bloqueava. Não, eu queria que ele viesse, a gente tava sem ninguém. Eu precisava de alguém no podcast. De maneira muito interessante, esse medo, assim, onipresente na vida das mulheres de envelhecer, ele tem base na briga dos sexos também, porque os homens, eles não preferem mulheres que a gente pede reforçadores. Exato, passaram da idade de atratividade reprodutiva, vamos definir assim. Aquelas pistas fenotípicas de capacidade reprodutiva, quadril fino, essas coisas todas, isso tem uma pressão muito grande no desenvolvimento do corpo da mulher, e isso está bem demarcado entre os, sei lá, 13, 28, 35 anos. Antes e depois não existe, sabe? Antes e depois as mulheres, elas tendem a ser preteridas. A mesma coisa acontece com homens, só que não com o corpo, e sim com a capacidade de provisão. Isso vocês sabem melhor que eu não vou me meter. Essa foi interessante, que a gente fica novinha, tá nem aí. Depois a gente fica mais velha e fica sofrendo para ficar novinha. Eu já tive os meus traumas. Hoje eu já tô mais tranquilo com a minha idade. Não fico publicando também, mas tô mais tranquilo com a minha idade. Eu tenho uma amiga que ela tá frenética falando por que é que eu não vacinei ainda. Eu falei para ela, porque não liberou minha faixa etária ainda. Ela não acredita. Ela acha que eu não tô indo. Luciana, você tá daquela isla que não foi ainda vacinar para chegar e tirar fotinha. Ai, gente, tá chamando de 32 anos. Aí vai lá, Luciana. Eu falo, tá, quem te conhece te compra. Essa, eu tô falando mais uma, cara. Essa minha amiga falou assim, Lu, para com isso, vacinar é importante. Vai, vacina. E aí depois você posta quando liberar 30 anos. Aí eu falei assim, gente, eu não fui porque não liberou. Eu juro que foi porque não liberou, mas ela não acredita. A Kelly também não, aparentemente, tá vendo? Eu vou, gente, eu vou fazer vídeo, marcar os meus amigos todos. Então vamos para as nossas dicas. Se liga na dica. A minha dica é: foca em desenvolver habilidades dos porcos. Que demais! Aquela. Em desenvolver as habilidades dos porcos. Aquela, amiga. Gente, a dos orgasmos de 30 minutos. Mas eu não sei nem por onde eu começo, porque eu tô... Foca que vai dar certo. Eu acho que 30 minutos é meio difícil, mas tem como a gente aumentar esse tempo aí, entendeu? A minha dica é técnicas aí recentes, tipo tântrica, uma coisa do nome esquisito. Nossa, mas tântrica dá até preguiça, porque é tipo um dia inteiro, gente. Eu não tenho um dia inteiro para ficar dando, né? Pelo amor de Deus. Tem custo-benefício no tempo, é verdade. Não, eu tenho filho, gente. Não tem como estar o dia inteiro. Não dá, né? Tanto que é só para quem tem uma vida mais livre, eu diria isso. Então, diz aí, Kelly, qual é a dica que você trouxe para nós hoje? Cara, eu vou indicar esse livro aqui, porque como eu sou... Todo mundo sabe que eu adoro esse carinha aqui, Richard Dawkins, e aí eu tô relendo o Relojoeiro Cego. E é uma ótima forma para a gente entender a seleção natural, porque se o gene egoísta já te dá uma boa base, eu adoro
e principalmente aqui que ele quebra a falácia do design inteligente. Então, ele separa bem o que é um processo evolutivo, o que é uma seleção natural, e a ideia do relojoeiro cego é isso, porque a própria evolução é o relojoeiro cego, que é a ideia de desenvolver alguma coisa complexa a partir do nada. Não é assim. Então, aí ele explica todo esse processo da evolução. Beleza. Matheus, agora é sua vez. Dá a sua dica aí. Eu recomendaria a etnografia. A etnografia é um trabalho antropológico narrado em primeira pessoa, feito por um antropólogo, que é aquele cara que estuda um povo em específico. É Yanomami, o nome, de uma tribo venezuelana brasileira, que foi o caso mais famoso da antropologia moderna. Basicamente, o cara, Napoleão Chagnon, ele usa uma abordagem sociobiológica, assim, da ecologia comportamental, da genética, da biologia no geral. E ele gerou muita polêmica, porque ele viu que os homens mais violentos dessa etnia indígena latino-americana eram também os homens que mais deixavam descendentes. E isso tinha alguma coisa a dizer sobre o nosso passado evolutivo em si. E os antropólogos culturais, no geral, odiaram isso, porque isso é absolutamente politicamente incorreto. Isso não é marxista o suficiente, onde só os recursos materiais importam. O cara disse que os recursos reprodutivos, ou seja, as mulheres também importam. E os homens, não só os homens que têm uma classe social mais elevada, e sim os homens que reproduzem mais, que também relacionado a isso, que mais fazem guerra, mais comandam assassinatos, eles também deixam mais descendência, e isso move a perpetuação daquela sociedade em específico. Por mais que isso hoje em dia não aconteça assim, na nossa própria sociedade, nas sociedades ancestrais, vamos dizer assim, tradicionais, é mais ou menos esse padrão que se segue. Então isso explica, é uma guerra dos sexos muito, muito primordial, muito fundamental, isso explica basicamente todas as diferenças entre os sexos, essa seleção sexual humana primordial. Então é muito interessante de ler essa etnografia. O nome, ela foi publicada como um estudo de caso oficial, é Case Studies in Cultural Anthropology. Yanomami o cara é norte-americano, então ele escreveu de um jeito não muito tupi-guarani, vamos dizer assim. Ele escreveu de um Y lá, sabe, um acento meio alemão, um trema, essas coisas assim. Recomendo que as pessoas leiam, é muito interessante ele falando. Então vamos lá, gente, para o nosso último quadro. Aceita que dói menos, que é uma verdade que a sociedade precisa aceitar, entendeu? E hoje eu trouxe uma verdade que é polêmica. Eu sei que vai gerar uma treta aí, principalmente nesses seguidores do Matheus aí, então, que estavam defendendo a Elise Matsunaga. Gente, é o seguinte. A minha verdade é o seguinte. Não é porque ela era vítima, que ela sofreu abuso e tal, que ela pode fazer o que ela fez. O que ela fez foi uma atrocidade, foi um crime hediondo, e eu acho que o sofrimento que ela teve não justifica o grau da violência, da crueldade do crime que ela cometeu. Então é isso, gente, eu acho que não justifica. Essa é a minha verdade. Desculpa aí. Beijo, obrigada, tchau. Deve ser um ponto pacífico para qualquer cidadão civilizado. Não é direitos iguais? É direitos iguais. É nóis, bora. Não acho que... Não, esse negócio de humanizou a Elise Matsunaga. Ela continua humana, gente. Eu acho que ela sempre... Você viu a gatinha da Cracolândia hoje? Eu ia até trazer essa reportagem pra gente fofocar aqui. Gatinha da Cracolândia? A felina do povão, tá? Você viu, Matheus? Depois você procura a gatinha da Cracolândia. É uma toda bonitinha. Miau! E a bicha era a vilãzinha da boca do crack mesmo, de levar, e ela foi pega em flagrante. E aí ela só assinou um termo circunstancial e já vazou. A gatinha aí, estão chamando ela da gatinha da Cracolândia. Eu acho que isso dá até um podcast novo, que é o sexismo benevolente. Como as mulheres elas se safam cometendo os mesmos crimes que os homens. Exatamente. Tá vendo? A gente se perdeu, porque mais ou menos era essa a ideia. Princesinha da Cracolândia. Até o nome é carinhoso. O homem seria o filho da puta bandido, basicamente. Desculpem o palavreado. Meu Deus, essa é ótima, meu Deus.
É isso aí. Kelly, traz a sua verdade aí pra gente. Então, eu vi uma... eu tava lá pintando o cabelo, aí tava no jornal da Record, e eu vi uma reportagem, aí tava a manchete assim, animais silvestres invadem casas. E aí eu queria dizer que é o contrário, né, gente? Porque os animais, eles estavam parados, assim, é a gente que está invadindo cada vez mais o território deles, né? Eles não invadem o nosso território, é a gente que está invadindo o território deles. Então, aceitar esse processo, porque a gente tem que respeitar alguns espaços, e eu acho que essa consciência, né, ecológica em termos do nosso espaço, onde a gente está, é um processo que a gente ainda está engateando, a gente está começando a falar agora em alguns direitos dos animais, né, essa questão, mas basicamente isso, não são eles que invadem o nosso espaço, somos nós que invadimos o espaço deles. Tá absolutamente Concordo certo. demais. E você tem algum aceito que no 2000 se inspirou? Eu? É? Não. Nada? Não consigo pensar. Vocês estão muito criativos para mim. Ah, meu Deus. Não, eu quero dizer para você que você me deu altos gatilhos aqui. Se você tá aí, se sente preocupado de não ter lido tudo, eu já que estou pensando, eu vi o tanto que eu tenho que começar a estudar. Já me deu. Nossa! Onde é que eu tenho que começar? Não é porque ele falou que vai me dar biografia. Também. Eu não sei nem por onde eu começo, porque eu estou perdida ainda no meu mundo acadêmico. Eu posso indicar leituras nessa linha da biologia para vocês, sem problema. Isso, indica, Matheus, indica. Vou seguir o Coelho agora, sua lista. Pode indicar agora ou depois? Claro, pode indicar, manda ver. Um livro básico em comportamento animal e humano é o Comportamento Animal, uma abordagem evolutiva, tem traduzido. É o livro que a gente usa em biologia, em etologia e ecologia comportamental. Está na bibliografia, é bem básico mesmo. Qualquer um pode ler, qualquer um pode entender. É o do John Alcock. Ele é um cara muito polêmico, mas é um cientista... Eu acho que ele já está aposentado. Muito importante na história da sociobiologia, porque, como eu disse para vocês, já se estabeleceu, já é uma ciência paradigmática, tradicional, padrão, e não precisa mais se chamar de sociobiologia. Inclusive, o nome da minha página só é só etologia e sociobiologia, porque é meio que um deboche. Porque etologia, Ethology and Social Biology era o nome de um periódico dos anos 80 e 90 que teve que mudar de nome porque sofreu pressão política e social naquela mesma época, que era meio que Guerra Fria. Etologia e sociobiologia era um nome muito, muito capitalista, vamos dizer assim. E eles fugiram desse ostracismo mudando de nome. Hoje em dia é um periódico que se chama Evolution and Human Behavior. Então, eu quis ser fiel a essa história, porque também a gente no site, a gente fala de muito tema polêmico, envolvendo a história da ciência e a história da biologia do comportamento. Gente, então é isso. Agradecer de novo, Matheus, você ter aceitado o nosso convite, ter estado com a gente aqui hoje, foi muito divertido. Você que está ouvindo a gente também, se você está assistindo a gente no YouTube, não esqueça que a gente tem um canal lá no Spotify. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não esqueça que a gente tem o nosso podcast em vídeo também lá no YouTube, entendeu? Qualquer lugar que você vá, você vai ser contaminado aqui pela Patricinha e pela Roqueira. Então, pessoal, muito obrigada por ter vocês aqui hoje, viu? Sempre bom te encontrar, viu, amiga? Também é bom, querida. Beijo. Um beijo. Matheus, brigadíssima, viu, gente? Um beijo para vocês. Ótimo. Se tiverem outras oportunidades de bater papo sobre isso, me chamem, que eu vou estar vendo aí e venho. Com certeza. Ai, meu Deus, Kelly, deu até uma ansiedade agora. Ai, meu Deus, ele deixou a porta aberta. Ele vai se arrepender, mas tudo bem. Não sei, acho que não. Foi legal, foi bacana. Foi muito que bom, querido. Para mim também. Muito Ai, obrigada. que legal. Gente, então um beijo gigante, bom descanso para vocês. Tchau, até a próxima. Beijo, tchau.